Seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Claramente. Estamos aqui para oferecer a você informações sobre aspectos gerais da saúde mental. Claramente é um programa educativo e nossa missão é oferecer a você informações confiáveis para a sua saúde, bem como para capacitá-lo a ajudar outras pessoas que sofrem emocionalmente. Você pode assistir o Claramente pelo YouTube, www.youtube.com/claramente, Novo Tempo. Também pelo Facebook, facebook.com/claramente-nt, de Novo Tempo. No programa anterior, começamos a falar sobre aspectos relacionados com conceitos sobre amar. Hoje vamos continuar a pensar sobre a arte de amar e capacitação para amar, encerrando esta série no programa da semana que vem. O psicanalista Erich Fromm, em seu livro A Arte de Amar, comenta algo interessante sobre o ato de dar. Ele diz assim: não é rico quem muito tem, mas quem muito dá. Se você teve ou tem a oportunidade de conviver com pessoas pobres, especialmente as que moram na zona rural, já reparou como parece que elas são mais inclinadas a dar do que os ricos? Amar tem que ver com dar, e é o oposto de acumular, de reter. O mais alto valor no dar é dar de si, de sua pessoa, da sua alegria, do seu amor, de sua esperança. Assim você leva alguma coisa à vida da outra pessoa que reflete de volta na sua vida. Alguém diz que tudo que você não dá, você perde. E também alguém fez um adendo numa parte daquela famosa oração de São Francisco, na parte que diz, é dando que se recebe, lembra desse pedaço dessa oração? Sabe como ficou essa parte na modificação que a pessoa fez? Ficou assim, é dando que se recebe a alegria de dar. Na Bíblia, no Salmo 43, que começa com as palavras, faze-me justiça, ó Deus, no início do versículo 4 está assim, então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Eu percebi que na minha Bíblia existe uma nota no pé da página dizendo que no original hebraico, que é o idioma usado no texto original do Antigo Testamento, ao invés de estar escrito do Deus que é a minha grande alegria, sabe como é que está? Está assim, do Deus que é a alegria da minha alegria. Isso faz uma diferença imensa, porque se um dia você está triste, por exemplo, ao ler esse versículo na versão que diz que Deus é a sua grande alegria, como se alegrar por si mesmo se você está triste, não é? Porém, ao pensar que Deus é a alegria da sua alegria, então você pode entender que a alegria que você não consegue ter de si mesmo virá dele. Ele colocará a alegria em seu coração, em sua mente. Voltando à questão do amor no sentido de dar, é importante entender que para conseguir dar produtivamente, a pessoa deve ter superado a dependência, a onipotência narcisista, o desejo de explorar os outros e adquirido fé e coragem para seguir com autoconfiança e forças que Deus dá para o indivíduo que se coloca numa posição de querer dar, de estar disposto a dar. O amar produtivamente implica em cuidado pelo bem-estar de outra pessoa. Exemplo, o amor da mãe pelo filho. Ela se preocupa em fornecer tudo o que protege a vida de seu filho e no que o fará crescer. Além do cuidado por outra pessoa, amar tem que ver com responsabilidade. Responsabilidade no sentido de responder às necessidades expressas ou não de um outro indivíduo. Caim, irmão de Abel, disse algo oposto a isto ao falar: sou acaso o guardador do meu irmão? Ele não tinha nenhum amor pelo irmão, a ponto de assassiná-lo. Amor também se manifesta pelo respeito pelo outro. Não é medo, não é respeito no sentido de lidar com uma hierarquia de pai e filho ou de mãe e filha. A palavra respeito, no latim, respectus, significa olhar para, olhar de novo. Portanto, respeito indica algo que merece um segundo olhar, algo digno de respeito. E amar
no sentido de respeito, envolve a capacidade de ver a pessoa como ela é, conhecer a sua individualidade e ter a preocupação de que ela cresça como ela é, e você não a explora, não a manipula, não a usa como se fosse um objeto. Você só consegue respeitar uma outra pessoa se você mesmo tem desenvolvido uma boa independência emocional. Também existe o amor no sentido de conhecimento, algo que vai além do superficial. Por exemplo, se você vê uma pessoa muito raivosa e procura olhar para além da raiva dela, se você tenta ver se existe alguma preocupação e ansiedade nessa pessoa, se você pensa se ela talvez ela possa estar se sentindo só e que talvez então a raiva dela é apenas uma manifestação de algo mais profundo, assim você consegue exercer amor por ela. E é este tipo de amor que o faz ver essa pessoa como alguém que sofre, em vez de alguém simplesmente com raiva. O que dizer agora então do amor e sexo? O desejo sexual saudável é uma manifestação da necessidade de amor e união. Porém, pode haver exageros. Um homem que permanece emocionalmente criança pode tentar compensar sua imaturidade com sexo. É o caso do que as pessoas chamam de Dom Juan, que é o apelido dos homens o quê? Paqueradores, que geralmente têm muitas mulheres. Ele necessita provar sua potencialidade masculina pelo sexo, porque parece que se sente inseguro de sua masculinidade no sentido do caráter. E é interessante como que esses indivíduos se envolvem com muitas mulheres ao mesmo tempo, mas acabam sem nenhuma, porque não desenvolvem intimidade e amizade profunda com nenhuma delas. Como já comentei aqui no Claramente, amor não é o sexo. O sexo é a parte mais fácil de qualquer relacionamento. O difícil é amar. Jovens estão preparados fisicamente para terem relações sexuais, mas não estão preparados emocionalmente. Eles confundem amor com atração física, com excitação sexual. Sexo precoce mascara o afeto e prejudica o desenvolvimento do amor maduro. Não é sem razão que um bom número de jovens que tiveram muito sexo antes de casar se separam logo no início da vida matrimonial. Por que isso acontece? Porque o prazer sexual encobria e adiava a necessidade de aprofundamento no conhecimento um do outro enquanto personalidades e causava uma ilusão de afeto. E, ao meu ver, o que segura um relacionamento conjugal não é o sexo, não é o dinheiro, não é filho e muitas vezes não é nem a religião. Abaixo de Deus, eu acredito que o que segura é o afeto, o amor. Nós vamos ter um programa especial sobre esse assunto de jovens e a necessidade de sexo ou não antes de casar para ter uma vida boa dentro do casamento. Aguarde, falaremos sobre isso. Mas se o desenvolvimento do amor ou foi retardado pela presença de muito sexo, ao começar uma vida a dois sob o mesmo teto, o sexo não será suficiente para segurar o casal quando surgirem problemas de relacionamento afetivo. Agora, e quanto ao amor entre pais e filhos? Depois de nascer, a criança continua a não ter consciência de si. Ela não percebe o mundo exterior, seja o seio da mãe, a mãe, o alimento. Ela percebe isso não consegue perceber como algo fora dela mesma. Para o bebê, a realidade externa, pessoas e coisas, só tem significado na medida em que satisfaçam ou frustrem o estado interno do corpo desse bebê. Para o bebê, só é real o que está por dentro. E o que está por fora só é real em termos das necessidades da criança e nunca em termos das qualidades ou necessidades que a outra pessoa tenha. Na medida em que a criança cresce, amadurece, ela passa a perceber as coisas como são. Ela percebe que uma coisa é a satisfação que ela sente, outra é a mamadeira. Uma coisa é a mãe, outra é o seio da mãe. Ela vai percebendo que outras coisas existem e que são diferentes, que têm existência própria. Daí começa a nomear, ou seja, dar nomes.
aprende que o fogo é quente e doloroso, que o papel é leve e pode ser rasgado e outras coisas. Aprende que mamãe irá sorrir quando ela comer tudo, que tomará nos braços quando ela chorar, que trocará sua roupa quando ela estiver molhada, incomodando e outras coisas. Tudo isso se cristaliza na mente da criança e lhe dá uma informação: sou amada. Ela passa a sentir que é amada pelo que é, de graça, não tem que fazer nada para ser amada pela mãe e pelo pai. Talvez o lado negativo disso é que esse tipo de amor não pode ser controlado. Ele vem ou não. A criança irá recebê-lo ou não. É normal na criança pequena esta expectativa de ser amada passivamente. A partir de uma certa idade, ela começa a pensar em dar alguma coisa à mãe ou ao pai. Pode ser um desenho, uma flor, alguma coisa assim. Pela primeira vez na vida, ela passa de ser amada para amar. Muitos anos serão necessários, desde esse início do amar, até que ela possa amadurecer a capacidade para amar. O normal é que, em seu desenvolvimento, a criança aprenda a superar o seu egocentrismo e que a outra pessoa não deve ser mais primariamente um meio de satisfazer suas necessidades próprias. Ela aprende que as necessidades dos outros são tão importantes como as suas. Assim, podemos compreender que no processo de aprendermos a amar maduramente, saímos passo a passo do estado mental de querer receber e só receber para dar, para oferecer. Aguarde um pouquinho, nós já vamos voltar com esse assunto tão importante que fala sobre a arte de aprender a amar. É importante você pensar de que a gente não nasce sabendo isso. Também não é o estudo científico que nos capacita na possibilidade de a gente amar, na habilidade de a gente amar. O amor verdadeiro vem de Deus para todos os seres humanos e a gente recebe isso, aprende isso com erros e acertos, mas é importante que você esteja com a sua mente aberta para você ir aprendendo com a vida. Uma psicanalista amiga minha falou uma vez uma frase interessante. Ela disse assim: a vida é terapêutica. O que significa isso? A vida ensina coisas, mas ensina coisas para todo mundo, mas aprende aqueles que têm a mente aberta, que querem crescer, que querem amadurecer. Então, aguarde um pouquinho, a gente volta no segundo bloco a trazer para vocês essas informações que têm a ver com o aprendizado de amar, a capacidade de amar e o que é o amor maduro. Aguardo você, até já. Olá, se você chegou agora nesse canal, esse é o programa Claramente, sobre saúde mental, e hoje estamos ampliando conceitos e informações do programa anterior com o tema A Arte de Amar. Encerraremos semana que vem esta série de 3 programas com o mesmo tema. Eu queria falar para vocês sobre alguns modelos na arte de amar. Existe modelo diferente de amar. O amor infantil é um deles, no qual é assim: eu amo porque sou amado. Já no amor amadurecido, o sentido é: sou amado porque amo. E no amor imaturo, o lema é: amo você porque necessito de você. Uma boa definição psicológica de amor é a que o psicanalista Erich Fromm dá em seu livro A Arte de Amar, ao dizer o seguinte: o amor não é primacialmente uma relação para com uma pessoa específica, é uma atitude, uma orientação de caráter que determina a relação de alguém para com o mundo como um todo e não para com um objeto de amor. Se uma pessoa ama apenas a uma outra pessoa e é indiferente ao resto dos seus semelhantes, seu amor não é amor, mas um afeto simbiótico ou um egoísmo ampliado. Fromm está comentando o que o Senhor Deus, usando o apóstolo João, nos disse como podemos ler na Bíblia, na primeira carta de João, no capítulo 3, e versos 10, 11, 14, 17 e 18, que dizem assim: qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos.
Quem não ama seu irmão permanece na morte. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Uma pessoa, sempre que se encontrava com outra, costumava perguntar: como é que vão os seus? Os meus estão bem, e os seus? Conhecendo de perto essa pessoa, era possível entender que este jeito de falar escondia uma ideia não transmitida pelas palavras e que era uma denúncia de um amor egocêntrico pelos seus. No dizer do psicanalista Fromm, isto é um afeto simbiótico ou um egoísmo ampliado. Somos recomendados pelo nosso Criador a amar o nosso próximo. Mas quem é nosso próximo? Quer ver uma definição correta de quem é nosso próximo? Diz assim: Cristo mostrou, na parábola do bom samaritano, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, que nosso próximo não quer dizer simplesmente alguém de nossa igreja ou da mesma fé. Não tem que ver com distinção de raça, cor ou classe. Nosso próximo é todo aquele que necessita de nosso auxílio. Nosso próximo é toda alma que se acha ferida e quebrantada pelo adversário. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. Está no livro fantástico, que é a melhor biografia de Cristo, chamado O Desejado de Todas as Nações, na página 503. É verdade que, apesar de que o amor é um princípio de ação dirigido a todos, há diferenças entre as formas como ele se manifesta nos diferentes objetos. Vejamos, o amor fraterno. Ele envolve um sentimento de responsabilidade, de cuidado, de respeito por qualquer ser humano. Nele há uma experiência de união, de solidariedade com todos os seres humanos. Superficialmente, há diferença entre as pessoas por causa da cultura, da condição socioeconômica, mas quando penetramos mais no fundo, ao irmos no núcleo da vida, das vidas das pessoas, nós encontramos coisas semelhantes. Já falei um pouco sobre o amor materno, que envolve uma afirmação incondicional da vida do filho e de suas necessidades. Infunde no filho o amor à vida. O amor materno é um amor abnegado, que dá de graça, altruísta, que trabalha para o desenvolvimento do filho, para que ele cresça e possa viver a vida dele, separado dela, da mãe. Também comentei rapidamente sobre o amor sexual, erótico, ligado à satisfação física entre o casal. O amor fraterno é o amor entre iguais. O amor materno é o amor pelo desamparado. E o amor erótico é o anseio pela fusão completa, pela união com uma outra pessoa. No amor sexual, duas pessoas separadas se tornam uma, contrário do amor materno, quando os dois são um e devem se tornar dois. Esse amor sexual é de vida curta. Pode confundir a pessoa que acredita que a excitação sexual é o mesmo que amar, enquanto que pode ser apenas desejo de união física para a experimentação de prazer pessoal. Se o desejo de união física não for estimulado pelo amor, logo passa, será somente algo transitório. Ouvimos também falar sobre o amor próprio, que num sentido positivo é diferente de egoísmo. Jesus disse que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. A pessoa egoísta só tem prazer em receber, só se interessa por si mesma. O mundo exterior só presta na medida em que ela pode tirar algo dele. Falta interesse nessas pessoas por necessidades alheias, falta respeito pela dignidade e integridade do outro. É incapaz de amar. O egoísta não se ama demais. No fundo, ele tem um desgosto, uma sensação de que nada preenche, porque vive focado em si e perde os benefícios do compartilhar. Muitos têm medo de amar, de dar e se anular. Mas quando você ama a si mesmo da maneira correta, não se anula. Exemplo, uma esposa que se anula diante do marido em nome de amá-lo, pode estar querendo um afeto egocêntrico, porque a ideia que pode estar na cabeça dela pode ser: se eu fizer tudo o que ele quer, mesmo indo contra algumas de minhas convicções, eu vou conseguir o amor dele para mim. Se anular não é amor, não é amar. Agora vejamos o chamado amor superprotetor.
Uma pessoa superprotetora protege demais e isto não pode não ser um amor amadurecido também. A motivação que leva a pessoa superprotetora a se exigir demais para cuidar do outro pode produzir uma hostilidade para com a vida e esconder uma centralização em si mesma. Se uma mãe superprotege um filho, produz nele preocupação em evitar desagradá-la, em não conseguir atingir as expectativas dela. Pode impedir o filho de manifestar alguma zanga normal por algum comportamento errado que ela possa ter tido. Superproteção não é amor, mas não estou dizendo que quem superprotege não ama. Falamos e pregamos sobre o amor de Deus também, que é um amor incondicional, eterno, imutável. O amor com A maiúsculo é de Deus, é uma pessoa. E o amor maduro com A minúsculo é um fenômeno, é uma capacitação que recebemos para ajudar os outros, tratá-los bem e respeitá-los. É importante entender que a visão do amor divino pelo ser humano pode ser influenciado de acordo com o que você tem em seu psiquismo, em sua mente, sendo vivido como amor matriarcal ou patriarcal, dependendo da figura afetiva infantil com a qual você mais se identifica. Uma coisa é a percepção racional do amor de Deus e outra coisa é a percepção emocional dele. Explico melhor. Uma criança que cresce numa família religiosa que fala de Deus irá introjetar a noção do amor divino do ponto de vista emocional na dependência de como o pai e a mãe são afetivamente para ela. Se eles forem duros, rígidos, perfeccionistas, abusivos verbalmente e até fisicamente no relacionamento com a criança, será quase impossível que este filho ou filha, ao chegar na adolescência, experimente a noção de Deus como uma pessoa amorosa. Esse adolescente poderá crer racionalmente, com o hemisfério esquerdo, que Deus é amor, mas deverá ter muita dificuldade para sentir com o hemisfério direito que ele é amor. Para esse jovem, para essa jovem, será uma luta mental grande para conseguir acreditar que o bondoso Jesus dos Evangelhos é igual ao Deus Pai do Antigo Testamento, por exemplo. Lutará muito para entender com o coração o que Jesus disse quando ele falou assim: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Uma autora explica isso dizendo o seguinte: alguns pais e alguns professores também parecem esquecer-se de que eles mesmos alguma vez foram crianças. Tomam ares de dignidade, são frios e insensíveis. Seu rosto habitualmente traz uma expressão solene de reprovação. Daí ela aconselha: sorria, pais, sorria, professores. Se seu coração está triste, não permita que a sua face revele esse fato. Deixe que a luz de um coração amante e grato ilumine o semblante. Desça de sua dignidade de ferro. Adapte-se às necessidades das crianças e faça com que elas os amem. Devem cativar-lhes a afeição se lhes querem imprimir a verdade religiosa no coração. Vocês perceberam a última frase? Essa autora disse: devem cativar-lhes a afeição se lhes querem imprimir a verdade religiosa no coração. Ou seja, na educação dos filhos, se você quer que eles absorvam, guardem e pratiquem princípios religiosos, então é muito importante cativar a afeição deles, ou seja, ser pai e mãe carinhosos, amorosos, não agressivos, não rejeitadores e nem negligentes. No próximo programa, nós vamos encerrar essa série sobre a arte de amar, falando sobre a necessidade de razão no casamento. Vamos ver passos sobre a prática do amor, entre outras coisas. É importante que se você tenha essas informações, porque às vezes as pessoas confundem, a mídia às vezes joga tanta informação errada sobre amor, misturando com sexualidade, misturando com apenas sentimentos, misturando apenas como se amar fosse só o que você sente.
né? Então, essa é a função desse programa, trazer para você as informações corretas, o que a ciência séria traz, junto com os princípios espirituais da Palavra de Deus, já que nós somos uma emissora, uma rede de TV cristã, então faz parte dos nossos valores a crença no que a Palavra de Deus diz. Então é importante você continuar assistindo os próximos programas em que a gente vai falar sobre isso. No próximo vai ser uma continuação desse e vou trazer em breve um programa especial sobre a questão do amor, do afeto para os jovens na sua adolescência, em relação a namoro, em relação ao noivado. Eu aguardo você quarta-feira que vem, 10h30 da noite, aqui na TV Novo Tempo. Até lá!